Então bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Olha só essa imagem que rodou o mundo, a captura de um alvo de altíssimo valor numa operação americana em 3 de janeiro de 2026. Mas o que ela realmente nos diz? Nessa análise, a gente vai desconstruir cada detalhe dessa foto, mas pela perspectiva das forças de elite, para revelar a verdadeira história por trás da imagem. Pois é, vamos mergulhar nisso. Essa foto não é só um registro para jornal, não. Ela é uma peça complexa de linguagem operacional. Cada coisinha ali tem um porquê, um propósito, e é exatamente isso que a gente vai decifrar agora. O que mais chama atenção aqui são esses detalhes que parecem estranhos, né? Óculos de proteção, uma garrafa d'água, umas luzes químicas penduradas no pescoço do alvo. Nada disso está ali por acaso. Tudo isso aponta para um método, um procedimento rigoroso por trás do que parece ser só uma escolta. E é esse mistério que a gente vai resolver. Aliás, galera, deixa um comentário de um tema que eu faça outro vídeo e eu farei e postarei no canal em menos de uma semana. E isso já nos leva para a primeira grande pergunta. Por que a Força Delta, e não os super famosos Navy SEALs, foi a escolhida para essa missão? A resposta para isso, pessoal, revela toda a filosofia por trás da operação. Bom, as duas unidades são o que a gente chama de nível 1, é a elite da elite das forças especiais. Só que elas não são iguais, não são intercambiáveis. Os SEALs, que vêm da Marinha, são especialistas em assaltos diretos, em ação direta. Já a Força Delta, que é uma unidade do Exército, tem um foco mais voltado para o contra-terrorismo e para a chamada guerra não convencional. E a melhor forma de entender essa diferença é com uma metáfora bem simples: bisturi contra martelo. Pensa nos SEALs como o martelo. Eles são ideais para ações de força bruta, de velocidade, tipo arrombar uma porta e neutralizar uma ameaça rapidinho. Já a Força Delta é o bisturi. Eles são treinados para se infiltrar, monitorar e executar uma captura cirúrgica, muitas vezes sem dar um tiro sequer. E se a gente olha para o histórico, essa especialização fica bem clara. A Delta tem um currículo gigante de missões de caça ao homem, como foram as capturas do Manual Noriega e do Saddam Hussein. Por outro lado, a operação contra o Bin Laden foi uma missão de neutralização, um assalto direto. Cenário perfeito para os SEALs. Na hora de planejar, o Pentágono sempre vai dar preferência para quem já tem sucesso em cenários parecidos. E aqui tem um detalhe que mostra um profissionalismo absurdo. O comandante de todas as operações especiais dos Estados Unidos na época era um Navy SEAL de carreira. E mesmo assim, ele escolheu a Delta, uma unidade do Exército. Essa decisão mostra que o que importava era a missão, era escolher o bisturi em vez do martelo, e isso passou por cima de qualquer rivalidade interna. Beleza, agora a gente entra na parte mais crítica, e ao mesmo tempo a que ninguém vê: a preparação. O sucesso de uma operação desse tamanho não é definido na hora H, na hora da ação. Ele é definido nos meses de planejamento silencioso e super meticuloso que vem antes. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. O sucesso da missão foi construído em cima de 5 pilares. Primeiro, a inteligência não era só para achar o cara, era para mapear toda a rede de apoio dele. Segundo, a análise de segurança não media só a força dos inimigos, mas sim o tempo de reação deles. Terceiro, eles usaram manobras militares de rotina só para testar como a comunidade internacional ia reagir. Quarto, a escuridão de uma noite sem lua foi transformada em arma. E por último, o treinamento não era para um plano só, mas para todos os imprevistos possíveis. Na prática, a missão foi vencida aqui, nessa fase. Ok, com tudo preparado, nos mínimos detalhes, vamos para a execução. E não foi um ato único, não. Foi uma sequência de fases, tudo muito rápido, sincronizado, cada uma com um objetivo específico e com uma precisão de segundos. A coisa toda começa com ataques cirúrgicos para cegar os radares e as defesas inimigas, criando um corredor seguro. Logo em seguida, a infiltração. Os operadores descem de corda dos helicópteros, o que permite um desembarque muito rápido, sem precisar pousar. A captura em si é um ato de choque, de velocidade, feito para paralisar qualquer um que tentasse resistir. Assim que a identidade do alvo foi confirmada com biometria, a extração foi imediata. A surpresa foi tão grande que não teve nenhuma baixa do lado americano. E agora, entendendo toda a preparação e a execução, a gente pode finalmente voltar para aquela foto do começo. Vamos decifrar de vez o que cada detalhe significa, porque, como a gente vai ver, nada ali é por acaso. Tudo é procedimento. Aqueles bastões de luz química, por exemplo, servem para rastrear o alvo no escuro usando a visão noturna.
A venda nos olhos e os protetores de ouvido causam privação sensorial, o que aumenta o controle psicológico sobre o prisioneiro. As roupas limpas são um procedimento padrão para checar se tem ferimentos e também para neutralizar a identidade visual dele. E a postura ereta força o capturado a não adotar uma posição defensiva. Cada detalhe é parte de um método. Só que, de tudo que está ali na foto, tem um item que se destaca pela sutileza e pelo poder simbólico que ele carrega: a garrafa de água. Logisticamente, ela nem faria sentido para um trajeto tão curto, mas como mensagem, ela é fundamental. Pensa só, essa garrafinha passa 3 mensagens de uma vez. A primeira é de controle absoluto. Os captores decidem até quando o alvo vai beber água. A segunda é de que não há vingança, mostrando que aquilo é um procedimento profissional e não algo pessoal. E a terceira, talvez a mais importante, é uma mensagem para o mundo todo, a de que a operação segue padrões humanitários. Mas capturar o cara é só metade do trabalho. No exato momento em que a extração termina, a natureza da operação muda completamente. E aqui está o pulo do gato. Quando o helicóptero pousa num navio da Marinha Americana, ele está tecnicamente em território soberano dos Estados Unidos. Naquele instante, a operação militar acaba e começa o processo jurídico, baseado em acusações que já existiam. Nada, absolutamente nada, é improvisado. No fim das contas, o que essa operação toda nos mostra é o triunfo do método sobre a emoção. O improviso leva à falha, a emoção leva ao erro. É a disciplina de seguir um procedimento que garante o sucesso da missão. E isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Em qualquer desafio grande, de alto risco, o que é que sobra quando a gente tira a emoção, o medo, a raiva? O que sobra é o preparo, é o método. Por enquanto é isso, assista a outro vídeo sobre o tema, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!